Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um podcast católico. Aqui a gente toda vez traz uma história incrível para apresentar para vocês, né? Então aqui são pessoas comuns que têm uma vida de fé. Então a gente traz isso aqui cada vez mais aprofundando outros temas, outras histórias, outros momentos. E hoje não é diferente, a gente vai trazer uma história aqui incrível para vocês, que parece que foi tirada de dentro de um livro. Vocês vão conhecer hoje uma pessoa incrível, a cordelista dos santos, né? É a história de Dona Genilda Silva, que cria cordéis contando a história dos santos. Dona Genilda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu tenho certeza que a gente vai trazer aqui histórias incríveis, momentos incríveis, né? Acho que tem muita coisa aqui para ser contada. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço de estar aqui com vocês, né? Divulgando o meu cordel e também divulgando a vida dos santos. Que isso é uma coisa importante. Exato. É interessante isso, Dona Genilda, porque assim, a gente conhece tantos santos, mas rasamente. Né? A gente não sabe ao certo a história dos santos, né? Ou o mínimo, às vezes, né? Então, e é um ponto interessante que a senhora comenta, porque às vezes fala, meu santo de devoção é... E qual é a história desse santo? Ninguém sabe. Né? E você não sabe quão rica é as histórias dos santos. Eu me emociono quando eu estou pesquisando e conhecendo para poder fazer a adaptação em cordel. Então, cada vez eu me apaixono mais pelos santos. Eu imagino. Cada vez mais vai vendo um santo novo, vai procurando a história, conhecer. E o bonito é que os santos é pessoa como eu e você. Sim. Qualquer um de nós pode ser santo. Agora não é fácil. Nem um pouco, né? Nem um pouco. A gente gostaria que fosse fácil. Mas né? é assim, é um belo exemplo a seguir. É bom conhecer, porque o pouco que a gente conseguir já é um passo para a santidade. Sim. Isso é muito legal, Dona Genilda. Mas para a gente começar a entender um pouco dessa história e até esse momento de como a senhora chegou em tudo isso daqui, conta pra gente, da onde veio a Dona Genilda, como, né, veio esse interesse, né? A senhora nasceu em uma família católica, conta pra gente um pouquinho. Eu nasci em Pernambuco, a minha mãe sempre foi muito católica e eu sempre a acompanhei, né, nas missas, nos terços, e fui crescendo, ouvindo ela cantar histórias de cordel pra gente, quando era criança. Mas só que depois isso passou, né? E só agora, na terceira idade, é que despertou a vontade de escrever novamente. De escrever, porque... Eu falei novamente, porque em 2011 eu escrevi um livro, não era cordel. Mas é porque, como eu tenho um filho deficiente, eu quis publicar quão difícil era cuidar de uma pessoa deficiente. Nossa, que interessante. Aí eu registrei, né? Eu tenho um livro que chama Meu Presente de Deus é TDAH. Nossa, que nome forte, né? Forte, porque ele é um presente de Deus realmente na minha vida. Aliás, a minha vida é um presente, de Deus. E aí, então, quer dizer que a senhora nasceu em Pernambuco e viveu em Pernambuco até os 14 anos, é isso? Isso. Aí depois viemos para São Paulo, onde eu tive a minha vida normal, né? Me casei, tive filhos. Então tudo, ou seja, praticamente assim, a sua vida, né, vou dizer da adolescência ali com 14 anos em diante em si, ficou em São Paulo. Fiquei em São Paulo, mas sempre participando de comunidades, de igrejas. Eu nunca deixei a minha fé de lado. Isso, para mim, é primordial. E vocês sempre, então, foram uma família bem, bem religiosa, assim, né? Sempre tiveram presença nas missas? Sempre. A família inteira? A família inteira. Tem um ou outro que virou evangélico, né? Não tem jeito, mas tá tudo bem, né? Um ou outro. Mas todos os meus filhos são batizados, crismados, participam das missas.
o que a gente pode fazer para não deixar sair do caminho da fé em Deus, a gente faz. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes até de começar aqui o nosso podcast. A senhora contou um pouco a história, né, da sua mãe quando lia para vocês na infância. E tinha um livro que ela lia para vocês na infância. O livro é o Cordel da Josina, a menina perdida, que até hoje ela lê esse cordel e ela sabe até de cor. Eu não sei de cor, mas a minha mãe sabe. Quantos anos a gente tem esse cordel da Josina? Meu filho, eu tenho 70 anos, vou fazer. Então, eu acho que mais de 60. Nossa, bastante tempo. Mais de 60. E quando eu descobri aqui em São Paulo, um amigo meu tinha esse cordel, eu corri e comprei para minha mãe. Já para manter a história feliz, viva. Virou como uma relíquia de casa, né? Isso, A Josina é uma história muito bonita. Triste, mas é bonita, né? Porque é como o meu sobrinho fala assim, que eu escrevo cordel de várias coisas, né? Aí eu escrevi um cordel de lendas de amor e tragédia. Daí ele falou, tia, é uma história triste, mas no cordel dá uma leveza. Sim. Porque o cordel tem uma musicalidade, né? Então a história fica bonita. Bonita. Né? Eu posso imaginar. Agora você imagina a vida dos santos em cordel. Deve ficar, assim, a gente já ama os santos, né? Assim, né? De escutar as histórias, né? As coisas maravilhosas que eles fizeram. Né? E a gente lendo assim da forma que a senhora está falando, com certeza deve encantar muito mais. Né? E toda essa história, né, de cordel, quando a senhora acha que teve alguma influência por sua mãe já trazer isso lá atrás? Ou talvez ficou só uma sementinha plantada ali e assim, Deus, o que o senhor prepara para o futuro eu ainda não sei mais. Olha, eu acho que a semente ficou plantada. Né? Primeiro, nordestina. Sim. Né? Que gosta dessas... E depois, quando eu nem queria me envolver muito, porque o cordel, ele não é uma poesia qualquer. Né? Ele é uma poesia rimada e metrificada. Então, quando eu comecei a ver como se fazia um cordel, o primeiro impacto, eu falei, não quero pensar. Porque precisa pensar muito para poder fazer um cordel. E eu não estou afim de pensar. É isso que né? Eu até falei isso para minha irmã. Mas aí depois, eu comecei, sabe, me deu uma vontade assim, eu comecei a fazer... E vi que não era tão difícil. Quando eu comecei a escrever, parece que ele escorria pelos dedos. Já tinha uma praticidade. Aí foi assim, tão fácil para mim, que hoje eu faço qualquer história em cordel. Ai, que legal. Isso é muito bom. De saber que pegou a facilidade, né, de poder escrever, de poder direcionar as coisas. É por isso que é um dom, né? Eu acho que é um dom. Sim. Porque eu sempre gostei de escrever. Cartas para namorado, então, adorava. E aí, inclusive, tem uma parte da história da senhora, até antes de vir a escrever esses cordéis em si, né? A senhora disse que ficou no Nordeste até os 14 anos, né? E depois veio para São Paulo. E aí a senhora mencionou das cartas, né? Quando a senhora falava cartas para namorado. Tinha um namorado no Nordeste, é isso? E a comunicação, telefone zero, porque não existia. Cartas, E foi tão interessante. Eu escrevi as cartas para ele, e aí depois que a gente se encontrou, então tinha uma moça lá que cuidava do meu filho. Sim. E ela roubou as cartas de tão linda que ela achou. Nossa! Ela pegou para ela. A gente descobriu que ela tinha pego as cartas. Então, eu sempre gostei muito de escrever, né? Que legal. Então, ou seja... E agora estou botando isso tudo para fora nos livros, porque eu também, além de cordel, eu escrevo contos, eu escrevo romances. Vou dizer, então, que a prática para escrever foi através de cartas enviadas para um namorado na infância. Pode ser. Escreveu tanta carta que aprendeu, foi aperfeiçoando, né? Ai, que legal. E aí a senhora, quando veio para São Paulo, né? Tinha aos 14 anos, que a senhora comentou, né? Quanto tempo
Desde então, a senhora sempre viveu em São Paulo ou não? Eu vivi até o ano de 2000, Tá. aí depois voltei para o Recife. Voltou pro Recife. Voltei para o Recife, fiquei lá 20 anos. Foi aí onde eu tive mais contato com cordel. Nossa! É. Ou seja, a senhora veio para São Paulo em 2000, Eu vim em 71 71, ficou até 2000 e... até 2001. Nossa, 30 bastante tempo, anos. 30 anos. Aí voltei para o Recife, fiquei 20 anos. Aí a senhora já tinha sido casada e já estava com os filhos? Já, os filhos já estavam tudo adultos. Só tinha esse Aham. que é deficiente comigo, que é onde eu vou, eu levo ele. Sim. Nossa, aí voltou. E Todo ele- mundo de Malicuia foi embora de novo pro Nordeste. Eu e meu filho só. Os outros Os ficaram outros aqui. ficaram. Nossa, que legal. E aí, como que foi esse contato que a senhora teve lá no Nordeste com relação ao cordel em si? É porque lá eu comecei a trabalhar com artesanato. E lá é o foco da xilogravura, né? Que a maioria dos cordéis, a capa é feita em xilogravura. Uhum. E aí eu comecei a participar das feiras de artesanato e tinha muitas xilogravuras nas feiras. Aí eu fui conhecendo os xilógrafos, inclusive da família de J. Borges, que ele é famoso, né, como xilogravura. Uhum. E usei algumas deles que eles me vendiam, me davam direitos autorais para mim fazer, fazia muito ecobag. E nisso eu fui vendo os cordéis, né? Que eu nem sei se muita gente não sabe, não sei se você sabe, por que o nome cordel? Eu não sei, inclusive, eu ia até fazer uma pergunta para a senhora, porque assim, da mesma forma que para mim é curioso, eu gostaria que a senhora falasse pra gente, né, o que é um cordel, por que o nome cordel, né, contar um pouquinho da história do porquê cordel e qual que é a ideia dele, né? Bom, o cordel, ele surgiu em Portugal, né? Mas não esse cordel nosso, rimado e metrificado. Agora, o cordel em si, por quê? Porque eles faziam livros e eles vendiam em cordinhas. Eles esticavam um barbante ou uma corda e ele colocava os livrinhos tudo assim, ó, penduradinhos. Daí o Nossa. nome cordel, porque eles ficavam na corda, tudo penduradinhos. Que engraçado! Mas aí, depois que ele chegou aqui no Nordeste, foi onde houve a mudança da metrificação, da rima, né? E nós temos o cordel em sextilha, que são 6 versos. Ele sempre rimado, segundo, quarto e sexto. E também septilha, que aí a rima muda, o segundo com o quarto e com o sexto. E o quinto, E o primeiro e o sétimo? o quinto com o sexto Aham. rima. Aí o sétimo com o quarto e com o segundo. Entendi. Então ficam 2 livres. Nossa! Não é fácil, Então, não. ele tem toda uma forma específica de escrita, de Ele combinação. tem. E ele tem que ter 7 sílabas poéticas, que é diferente das sílabas gramaticais. Nossa! O que é sílabas poéticas? Ela é contada até a última tônica. Uhum. Então, chegou na última sílaba tônica, você conta 7. O que passar não conta. Não conta. Tem que ser até a última, tem que ter 7. Senão, não dá certo. Senão, não é cordel. Vira só um livrinho. Vira só uma poesia. Meu, que legal, que legal. E É. como que foi esse momento até que a senhora começou, né? Teve esse contato lá no Nordeste, né? Com alguns cordéis em si, né? Mas ali, o fato de ter esse contato, a senhora já começava assim, quero escrever um cordel ou não? Teve? Não. Não? Não me interessei ainda. A vontade surgiu aqui, depois que eu voltei, em 2019, voltei para São Paulo, depois de 20 anos lá. E entrei num grupo de terceira idade. Foi aonde a coordenadora era cordelista. E eu não sei por que ela me pôs num grupo de poesias e começou a mostrar a métrica do cordel, né? Uhum. E eu comecei a escrever e pois é que saiu. E para mim foi mais fácil do que eu pensei.
Nossa. É, Bom, a prática com a escrita já tinha desde as cartas, né? isso. Aí foi conhecendo como era um cordel, O cordel. como surgiu, da onde veio. Aí nesse ínter, eu me lembrei que quando eu via cordel lá no Nordeste, tinha muito cordel, assim, de piadas, de santo, o santo no céu com a prostituta, tinha essas coisas, né? Nossa. E aí eu fiquei pensando, eu nunca vi a vida de um santo em cordel. Aí eu falei, eu vou fazer. Que interessante. Aí um dia eu estava na igreja Santo Antônio do Pari, onde eu participo, cheguei antes da missa e fiquei lá olhando para Santo Antônio e falei, eu vou escrever a vida dele em cordel. Nossa. Foi aí que saiu o meu primeiro santo cordel. Mas esse acabou sendo o primeiro cordel ou não, a senhora? Não, ele acabou sendo o primeiro santo Tá, em cordel. em cordel, Mas eu tá. já tenho outros livros antes, né? Eu tenho um que, inclusive, Além da Deficiência, o Poder do Amor, que eu fiz por conta desse meu filho, né? Que também ficou bem interessante, até para Que legal. professores, já vendi, já... Porque fala da realidade que a sociedade prega uma coisa, mas você viver com aquele problema é outra coisa. É outra coisa. Nossa, então aí a senhora, ou seja, foi criando esses cordéis com base em toda a sua história pessoal, sua história de vida em si. Isso, eu gosto muito de escrever coisas vividas. Uhum. Gosto muito. O que a senhora tem de formação? A minha É formação? professora? Eu só tenho o ensino médio incompleto. Meu Deus, e tem um talento desse. Por isso que nada é meu, tudo é de Deus. Nossa. Então as pessoas falam, ai, você é muito inteligente. Eu falo, não sou. Porque nada é meu. Meu é só os pecados. O resto tudo é Deus que me dá. Nossa, que bênção. E eu realmente, eu mexo com design, eu uso Canva para fazer minhas coisas, eu tenho InDesign, um programa, então tudo para me fazer os meus cordéis. Gente, eu mesmo faço a incrível. diagramação. Nossa. Que olha, eu vou confessar uma coisa pra senhora. Eu tentei fazer um dia uma diagramação. Eu falei, não é pra mim. E pra mim é tão fácil. Eu nem imagino como faça isso. É uma terapia, sabe? É muito agradável. Eu amo fazer. Eu, às vezes, esqueço até de comer quando eu tô em frente ao computador escrevendo. Como foi pra senhora escrever? Antes de chegar no Santos, né, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas como foi pra senhora escrever o seu primeiro cordel e falar, nossa, eu escrevi meu primeiro cordel e uau! Como foi isso? Olha, eu não sei, assim, nada pra mim é uau. Porque, assim, tudo sai tão natural. Eu vejo Deus nas pequenas coisas. Sim. Eu sei que eu sou muito abençoada, que até eu falo assim, né? Reclamar de quê? Sim. Porque as bênçãos de Deus estão no meu dia a dia ali, nas pequenas coisas, nesses dons que eu tenho. Como eu falei, nada é meu, né? E para mim, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, fiquei preocupada. Que eu falei assim, gente, foi tão caro que eu não vou poder mais escrever. Porque eu não vou poder ficar pagando para editar. Sim. Foi aí onde começou a surgir o interesse de aprender outras coisas. Quando eu fui numa feira vender meus 2 livrinhos de cordel, que foram os primeiros. Foi o que eu paguei, que eu pude pagar. Aí eu fui numa feira e aí eu vi uns livrinhos tão mal feitos que eu fiquei olhando e eu falei, gente, eu faço melhor. Nossa. E fiz. Incrível. Eu fiz que quando eu fui para essa pessoa, o primeiro autor e editor que fez os meus livros, quando eu levei meu primeiro livro editado por mim, que ele olhou para mim e ele falou assim, tô orgulhoso de você, mas não precisa caprichar tanto. Nossa. Daí eu falei, tá na minha natureza, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Nossa. Mas ele falou assim, tô orgulhoso de você. Eu achei até bacana, que eu achei até que ele fosse ficar chateado, né? Porque perdeu a cliente. Não, e pra vir, assim, de alguém que já tinha essa praticidade de escrever, né?
já era um autor numa feira, né? Porque assim, para você chegar numa feira, né? Sendo... ele é um autor já de uma sabedoria incrível, sabe? E tem a editora dele também. Nossa, que incrível. Né? E receber um elogio desse, então eu achei isso muito bacana dele. Sim. E outro dia também eu fui lançar um livro, já um livro com lombada, que eu mesma também editei. Aí ele falou, foi você que fez? Eu falei, foi. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, você começou tarde, né? Me abraçou e falou, você começou tarde, né? Eu falei, não. Eu comecei no tempo certo. Porque antes era para outras coisas, que tudo tem seu tempo. Sim. Né? E eu acredito muito que tudo é no tempo de Deus. Você sabe que a senhora me lembra... recentemente eu li um livro, inclusive, só contando um resuminho muito rápido disso. Teve uma senhora da nossa comunidade, acabou falecendo, né, e eles queriam fazer uma missa de corpo presente. E aí eu acabei auxiliando ali no processo, porque eu ajudo bastante ali na minha comunidade, Paróquia Santo Antônio da Vila Mazém. Também Santo Antônio. Também é Santo Antônio. E aí eu conhecia a pessoa falecida, né, mas não tinha contato com a família nem nada. E aí a filha veio e falou assim, um dia depois, uma semana depois que a mãe tinha falecido, né? Foi enterrada na Bahia e tal. Então depois ela voltou para vir numa missa de 7º dia. E aí ela me encontrou na igreja, eu não lembrava dela, e ela me entregou um livro. E ela falou assim, esse foi um livro que minha mãe escreveu. Ou seja, eu conhecia a pessoa que estava ali, mas eu não sabia desse talento, né? Desse dom que a pessoa tinha para escrever o livro. Né? E aí eu peguei esse livro e comecei a ler. E é um livro inteiramente, conta sobre a vida dela, então você sente que tem muito sobre a vida dela, do que ela passou ao longo de anos, mas em forma de poesia. Olha que lindo. Né? Então assim, são 120 páginas, acredito eu, mais ou menos o livro. E eu falei, gente, que maravilhoso, tanto talento que às vezes assim a gente não conhece nem nada. E às vezes fica ali guardado. Exato. E aí a senhora me trazendo, né, toda essa história desses livros, né, essas poesias, me veio agora essa memória dessa pessoa, né, eu falo, gente, quantas mais pessoas, né, têm esse talento e a gente nem imagina. Imagina. Eu posso falar uma coisa? Com certeza. Não, é porque eu também conheço um senhor no grupo da terceira idade, e ele é meu fã, né? Nossa, mas aí ele começou a me mostrar as poesias dele. Então eu vi que as poesias, aí estava tudo bagunçado, aí eu comecei a organizar para ele, dar título, colocar tudo no Word, bonitinho. E aí eu percebi que ele escrevia os sentimentos dele. Que lindo. Então, às vezes, o que a pessoa não consegue falar, coloca na escrita. Aí eu falei para ele, faça um livro que estão belíssimas suas poesias. Mas ele ainda não resolveu fazer. Mas tem muitas pessoas que não têm coragem de botar para fora e acaba guardando, escrevendo de alguma forma. Tem um senhor, seu Pedro. Seu Pedro hoje deve estar... Infelizmente está bem debilitado já, até por uma questão de idade. Acho que o seu Pedro deve estar com 93 anos, se não me falha a memória. Tive a oportunidade de encontrar ele agora, no final de semana passado, na festa junina, na igreja. Né? Mas ele precisa de ajuda, está de cadeira de rodas, então ele acabou. A gente conseguiu alguém que fosse buscar ele. E ele também é de um talento para escrever poesias, né? E a gente sempre encontrava ele vinha andando de Tucuruvi até a casa dele, aí ele parava na padaria para tomar um café, sempre tava com um bloco de papel assim, e não era um caderninho, eram folhas soltas. E ele escrevia as poesias. E muitas vezes a gente viu ele na igreja falando, posso ler uma poesia? Né? E aí acho que é a mesma história dessa que a senhora está contando. Então, ou seja, isso aí, gente, dá um livro incrível. Né? Porque são tantas histórias que às vezes... Claro, da nossa vida pessoal ou até mesmo de coisas que a gente vivenciou, mas sempre é muito lindo. Eu vou contar um segredo aqui. A minha família, nenhuma de nós, eu sou em 5 irmãs, éramos em 8, né? Já faleceram 3.
E nenhuma de nós somos formada em nada. Nossa. Tipo assim, Uhum. de ensino. De ensino. Uhum. Mas eu tenho uma irmã que ela tem um dom também para fazer cordel, só que ela é o dom de declamar. É tipo como se fosse o cordel da palavra. Nossa. Porque ela escreve assim muito errado, então ela não gosta de escrever. Mas ela declama, que é uma maravilha. Ela decora, sabe? Que lindo, gente. E a minha mãe, até hoje, a minha mãe canta muito pra gente. Ela adora lembrar do passado, contar. Mas, assim, o meu pai era analfabeto. Nossa. Mas a gente tem esse dom, essa hiperatividade, que nós somos todos hiperativos. Não sei se você está percebendo. Sim. E isso nos beneficia. E isso é lindo porque a gente vê que é a poesia que alimenta. Né? É o nome do grupo que eu participei, Poesia que Alimenta. Olha aí. Foi onde eu comecei a escrever o cordel. Ai, que lindo. Que lindo saber. E então a gente contou um pouco de toda essa história, né? De como veio o cordel, né? Como eram os primeiros cordéis que a senhora fazia, né? Esse processo. E aí surge o grande momento de vou começar a escrever cordéis de santos. Inclusive, gente, aqui para vocês conhecerem, isso aqui é só um de vários que tem aqui, tá? Aqui a gente tem um cordel, né? E esse aqui ele fala um pouco da história de Santo Antônio, que inclusive sábado, gente, é o grande dia de Santo Antônio, né? Então, a comunidade que eu participo, né? A comunidade que a dona Genila também participa de Santo Antônio, sempre tem festa, né? Em honra a esse grande santo, né? Então, lá é o padroeiro da nossa paróquia. E aqui a gente tem, por incrível que pareça, assim, eu tava dando uma folhada aqui, só para entender a história de Santo Antônio. Eu falei, gente, eu não conhecia nada. Né? Às vezes a gente sabe, conhece por cima, uma coisinha ou outra, mas olha, gente, isso aqui é incrível. Aqui a gente vai falar um pouco agora da história deste grande santo que foi Santo Antônio, né? E a forma com que a dona Genilda escreveu esse cordel. Então, esse foi o primeiro cordel que a senhora escreveu, é isso? Dos santos, Dos santos. Isso, foi o primeiro. E por que Santo Antônio? Eu acho que porque é a minha paróquia, e porque eu estava diante dele e me deu vontade. Eu falei, eu vou escrever a história de Santo Antônio. Veio aquela inspiração e falei, agora. Eu não pensei em escrever de outros santos. Eu falei, vou escrever a vida de Santo Antônio. Só que aí fiquei tão encantada que eu falei, não, eu preciso escrever dos outros também. Sim. Né? Mas se você quiser, eu posso até ler umas estrofes aqui. Com certeza. Então a gente vai conhecer um pouquinho agora, né, dessa história aqui de Santo Antônio em cordel. Pode ler? Por favor. Então, ó. No tempo da fé profunda, surgiu com voz de trovão um frade de alma fecunda, pregando com devoção. Falava com tanto brilho, chamava todos de filho, tamanha a sua emoção. Com roupa simples de pano, mas com palavra afiada, era Antônio franciscano, alma santa e inspirada. Falava em paz e esperança, tocava até quem não dança, era força abençoada. E aqui na frente, porque se a gente for ler todo, demora, né? Então, aqui tem... Em Lisboa fez-se frade, abriu mão de bens terrenos, com fé pura e desapego, abraçando os pequenos. No seu peito um céu aberto, coração e gesto certo, seguiu o caminho sereno. Foi amigo dos humildes, dos pequenos e esquecidos, sempre pronto a repartir seus dons aos desassistidos. Multiplicou pão na mesa, com milagres e proezas, tocando os mais comovidos. Agora eu vou ler só a dos peixes, tá? Outra vez, numa missão, foi pregar a multidão, mas o povo não ficou, com desprezo e rejeição. Ele, então, com fé e calma, falou do fundo da alma aos peixes com devoção. E os peixes, com surpresa, se alinhando à correnteza, atentos ao pregador, ouviram a singeleza, como quem sente o amor, nas palavras de um pastor, com alma e muita beleza. Nossa. Olha que lindo. Que isso lindo é real, né? Ou seja, é a história
de um santo que, assim, a gente conhece muito pouco, né? A gente estava até comentando, inclusive, que, né, a gente fala, eu gosto do santo e tal, mas qual a história desse Qual a santo? história Né? A desse gente santo? não tem ideia. E eu acredito que a senhora tem estudado muito a história de Santo Antônio para poder escrever aqui esse cordel. Sim, tem que pesquisar bastante, porque eu gosto de ser fiel, eu procuro ser fiel à história Sim. do santo, né? E já que a gente está falando do santo, né, principalmente Santo Antônio, famoso santo conhecido por ser o santo casamenteiro. O que a senhora diz pra gente? Olha, eu me decepcionei. Porque depois que eu comecei a pesquisar, eu falei, mas onde está o casamenteiro? Né? Porque tem só um caso, assim, que ele intercedeu em um casamento. Sim. Mas, assim, de casamenteiro mesmo, não tem muita coisa. Ele era mais ele tinha o dom da palavra, ele partilhava muito as coisas, né? Sim. E ele gostava mesmo era de pregar. Mas eu acho que aí a população, né? Pegou essa... Eu não sei se porque próximo do Dia dos Namorados e tal, e ficou sendo santo casamenteiro. E hoje é engraçado porque a gente escuta, principalmente nas igrejas, né? Toda igreja, pelo menos que eu conheço, a gente tem o bolo de Santo Antônio. Tem, a minha e tem. E fala, olha, o bolo do santo casamenteiro. Aí o pessoal fala, tem que achar medalhinha, né? Eu tenho que comprar 10 bolos porque eu preciso casar. Então, ou seja, foi criada uma tradição em cima, né? De ser o santo casamenteiro, né? Mas olha só que interessante. A minha irmã contou uma história que disse que a moça era louca para casar. Aí a mãe dela falou assim, bota Santo Antônio de cabeça para baixo, que aparece o namorado para você. Ela botou o santo, passou uma semana e nada. Aí a mãe dela falou assim, então coloca 2 velas para ele. Ela acendeu as velas e nada de arrumar o namorado. Aí ela se arretou, pegou o santo e jogou de janela fora. Nisso ia passando o rapaz e o santo bateu na cabeça dele. Aí o rapaz, assustado, falou, mas quem que tá jogando coisa em mim? Quando ele tocou a campainha, que ele ia reclamar, aquela bela jovem, aí o amor aconteceu. Olha Quer aí. dizer, Santo Antônio, de alguma forma... Já intercedeu ali, né? Não tem jeito, Isso né? são histórias, né, que o povo Sim, conta. continuou com a tradição do santo casamenteiro, né? Isso. Não, mas a gente é bom escutar assim essas histórias, né? Quando a gente fala dos santos, né? Principalmente Santo Antônio, que, claro, tem muitas histórias, né? Muitas coisas sobre os grandes feitos, né? Por este santo, que a muitos têm devoção, claro, principalmente pelo casamento, né? Mas que a muitos têm devoção. Do que a senhora conheceu, assim, né? Do que a senhora foi pesquisando, foi conhecendo sobre a história especificamente de Santo Antônio, tem algum ponto que a senhora fala assim, nossa, essa parte que eu li de Santo Antônio foi a que mais mexeu comigo? Olha, tem uma frase que eu me encanto, porque é assim, a palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem as palavras, falem as obras. Nossa. Então, isso para mim diz tudo. E sabe o que eu me encantei escrevendo sobre os santos? É que como eles se esvaziam de si para se encherem de Deus. É uma coisa assim... Ai, quem me dera poder fazer isso, me esvaziar de mim e me encher de Deus, porque eles aceitaram certas situações que tem que ser junto com Deus para poder suportar. Sim. Né? Porque cada santo que você pesquisa tem uma história triste, mas que se transforma em beleza no final. Sim. Porque o caminho deles é certo. Os desafios, né? E qualquer um de nós pode ser santo. Isso que é o bom. Isso é maravilhoso né? de saber.
Isso é maravilhoso, porque o que Jesus falou? Sede santo como meu Pai é santo. Sim, Mas é difícil. sim. É difícil porque se você vir a vida dos santos, não é fácil. São tantas provações, né? Muitas. Que eles passaram para ganhar essa virtude da santidade, né? E a gente fala, gente, eu sou nada. Não sou Tô nada. muito longe, né? Outro santo também, que também não tem nada a ver com o que o povo... É tipo Santa Luzia. Aham. Santa Luzia é conhecida Pelos olhos, né? pelo santo, né? A santa Aham. dos olhos. Aham. Mas a história dela não tem nada que... A não ser o nome, Aham. Luzia, que é de luz, né? Aham. Mas a história dela é impressionante. Nossa, É. conta pra gente também. E assim vocês não vão contar os meus mas contatos. é só um pedacinho, porque a gente não pode estragar, né? Não, a Santa Luzia, eu fiquei encantada, porque ela nasceu rica e cristã. Uhum. Eu nem vou ler, tá? Eu Sim. vou resumir. E ela resolveu entregar sua pureza para Deus. Só que tinha um rapaz que se apaixonou por ela. E ela não o quis. Então, ele, com raiva, sabendo que ela era cristã, foi e denunciou ela a quem perseguia os cristãos. Aí, o imperador mandou pegarem ela e levarem para um bordel. Quer dizer, para abusarem dela. Sim. E nisso, o corpo dela ficou tão pesado, mas tão pesado, que nem os bois conseguiram carregar. Olha que coisa linda. Nossa, gente. Olha a ação de Deus na vida A vida. dela, Caramba. né? Então, são coisas assim que a gente descobre e fica encantada. Sim. Cada santo é um mistério. São Sebastião, todo mundo acha que ele morreu com as flechas. E não foi. E pra mim, até hoje, ele tinha morrido com as flechas. Pois você vai saber quando lê o cordel. Quando eu vejo a imagem, eu falo, gente, eu tenho certeza que foi. Eu também. Eu já vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês, como eu, acham que ele morreu com as flechas, vocês vão ter que ler. Vai. Depois eu vou falar pra vocês onde vocês encontram, pra vocês comprar e ler. Tá? Então, aguenta aí. Mas que interessante, né? E às vezes a gente olha... Porque a gente está acostumado a imaginar que, assim, a morte daqueles santos, né? O martírio... Por exemplo, Santa Luzia, né? A gente vê a bandeja, ela segurando uma bandeja com os olhos, né? Aí a gente olha aqui São Sebastião, com as flechas. Com as flechas. Fala, morreu de flechada, né? A Santa Luzia, não sei ao certo, né? Eu não conheço a fundo isso. Mas arrancaram os olhos dela? Não sei. Não. Olha só. Queriam levar Luzia ao lugar desonrado, mas seu corpo se tornou imóvel e bem pesado. Nem mesmo bois conseguiam movê-la de lado a lado. Os soldados decidiram, nós vamos ela queimar. Mas as chamas não a atingiam, se desviavam no ar. Mas uma espada a feriu e ainda pôde falar. Mesmo ferida de espada, nossa, ela proferiu. Ela ainda teve forças para rezar e anunciar sua fé em Jesus Cristo para o povo proclamar. Jesus, verdadeira luz, ninguém poderá negar. Gente. Então, aqui, o seu nome vem de luz, por isso ela se tornou símbolo da claridade, com a luz que encantou. Mesmo a garganta ferida, proferiu grande louvor. Gente. Então, quer dizer, ela morreu com uma lança. Sim. Né? Mas a luz que ela emanava... Não imagina nada, né? A gente não imagina nada, né? Não. É cada um mais impressionante do que outro. Agora, só teve um santo aqui que me deu muito trabalho. Qual foi? Santo Agostinho. Olha, esse daí gera dúvida para muita gente, né? Eu estava vendo esses dias que são as Confissões de Santo Agostinho. Não li, mas é um livro que eu tenho interesse em adquirir. Interessante. Eu também não li, mas é muito bom. Por que Santo Agostinho me deu trabalho? Porque assim, eu fui visitar um padre, amigo meu, no seminário. Eu queria me retirar e fui para lá, né?
E fiquei 4 dias estudando a vida dele e tentando fazer o cordel. Porque a vida dele é muito sinuosa. E as rimas muito difíceis de rimar, né? Mas, assim, depois você vê que maravilha depois da conversão. Porque ele foi um devasso, né? Sim, sim. Mas depois que ele se converte, aí ele fala... Ai, Senhor... Ele fala, né? Como ele demorou a perceber a grandeza que era amar Jesus. Porque ele ficava, né, entre o prazer Sim. do mundo e a conversão. Conversão. Porque a mãe, Santa Mônica, enquanto Santa Mônica rezava, o pai dele queria mais era que ele farrasse e tivesse riquezas, sim, né? Sim. E nisso, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele chegou a ter um filho, né? Depois ele se batizou junto com o filho. É muito bonito. Então, imagina a profundidade. Então, para você ver que qualquer pessoa pode ser santa. Os santos não é coisa de outro mundo. Sim. São gente como nós. Sim. Eu e você podemos ser santos. E é uma coisa que, assim, às vezes parece... É claro, é muito difícil a gente ter essa maturidade, né? É claro, a gente busca, né, diariamente ali, ou pelo menos tenta, né, fazer as coisas boas para chegar na santidade, né? E aí a gente olha essas pessoas, né, porque a gente fala assim, sei lá, um santo tinha 60, 70 anos. Não, gente, a gente tem santo, né, novíssimo, São Carlo Acutis, né? A gente olha ali a história de Santa Teresinha, era jovem, uma menina, né? Uma menina. Então, ou seja, a gente pode ter santos, né, com o pouco tempo de vida. Né? Sim, claro, porque Santa Teresinha era uma menina. Sim. Né? E também eu não me lembro o nome da santa, mas esses dias eu fiquei... Diz que tem uma criança que ela ia à igreja e ela ficava assim tão encantada com a Eucaristia que ela falava, eu não sei como a pessoa consegue comungar e não morrer de amor por Jesus. Sim. E nisso diz que na primeira Eucaristia dela, ela depois da comunhão, ela morreu. Eu conheci mas eu não me lembro o nome dela. Santa Imelda, não. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. É uma santinha jovem. Isso. Ela entrou pro convento. Eu conheci a história dela. Inclusive, eu fiz um... Será que era? Eu sei que a primeira Eucaristia dela, ela morreu porque de amor por Cristo. Aí eu encontrei o que eu estava querendo de Santo Agostinho. Que depois da conversão, ele falou, tarde te amei, beleza antiga e tão nova, que era Jesus. Nossa. Foi aí onde ele percebeu, né, o quanto ele perdeu. Sim. Que às vezes as pessoas falam assim, a minha vida, eu quero ser feliz, a minha vida é eu que mando. Tá enganado. Pois é, tem tantas formas de você a hora ser que feliz, Deus né? quer, ele chama. E não tem jeito, né? Não dá para negociar, né? E feliz daquele que ainda tem tempo de se converter. Depois Exato. de tantos pecados, né? E olha que a senhora acabou de dizer uma frase lindíssima, né? Feliz aquele que ainda tem tempo de se converter. Né? O quanto de gente a gente sabe, né, que tá buscando este processo, né? Eu vou dizer que eu sou um caso que, assim, claro, eu sempre fui católico, né? Mas eu tive meu momento, né, na vida em si, claro. Até o momento de falar assim, não, agora Deus fala assim, vem aqui, vamos conversar de perto, né? Então, por isso que eu falo, né? Eu sou feliz porque ainda tive o tempo. E aquele que fica sempre deixando para amanhã. Exato. Porque as coisas de Deus a gente não pode deixar para amanhã, não. É para já. É para já. Porque o amanhã é dele. Né? Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Pois é.
Já pensou você falar, nossa, e ela estava comigo ontem? É exatamente Né? isso. Por isso que a gente tem que estar Quantas vezes, né? sempre... Quantas vezes a gente já não falou, nossa, tava comigo ontem, É. né? E aí quando fala, a vida é assim, ó. A A gente vida é o sabe agora. sopro de Deus, Exato. né? A hora que ele quiser puxar esse sopro, Vai. não adianta falar, depois eu vou. Não, espera um pouquinho, Deus. Não. Já, É ali e acabou. Exato. A gente tava falando de Santa Imelda mesmo. Ela, né? Ela era jovenzinha, né? E aí eu lembro da história dela, porque eu lembro de ter lido essa história. Eu gostei muito da história e eu fiz um post na minha rede social com imagens da inteligência artificial. Então eu fui lendo a história e fui pedindo para IA gerar uma imagem. E eu lembro, o que me chamou muito a atenção foi que quando ela estava ali naquele momento da comunhão em si, né, a irmã, né, era num convento em si que elas iam, e a irmã foi dar comunhão para ela, né, e a irmã viu que o fato de dar a comunhão ali já estava diferente, né, para ela. E aí se passou um tempo depois dela ter comungado e ficou parada. E a irmã foi falar de novo com ela, mas viu que ela já estava morta, né? E aí eles falam que ela morreu de tanto amor por Cristo. Pela Eucaristia. Exato. Então, assim, é uma história que me chamou muita atenção. Foram poucas as histórias que eu vi, assim, na internet, de alguém contando, de um santo que não é tão conhecido, pelo menos para nós aqui, né? E eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, olha o quanto é lindo esse amor por Cristo. Gente, a coisa mais linda do mundo é o amor de Deus por nós, né? Sim. Porque tem pessoas que falam assim, eu já vi pessoas falar assim, eu não acredito que Deus vai mandar ninguém para o inferno. Mas peraí, Deus não manda ninguém para o inferno. É você que não quer o amor de Deus, Sim. porque Deus nos ama até no inferno. Até no inferno, exato. Mas se você está no inferno, você não tem como, porque você não quer o amor dele. Então, somos nós que nos É afastamos. uma decisão própria nossa, né? Uma decisão. E deve ser muito triste você não amar a Deus. Sim. Eu fico triste porque tem uma pessoa que eu conheço e ele se diz ateu. E isso me incomoda, porque, gente, a presença de Deus está em tudo. Tá em tudo, né? Está nas pequenas coisas, está... E a pessoa não vê isso. Olha, eu vou dizer uma coisa pra senhora. Eu tenho plena convicção de que até um ateu acredita em Deus. Ele só vai negar. Porque como é que você diz que não acredita em uma coisa que não existe? Ele só vai negar, mas eu tenho certeza que ele acredita. É verdade, pode ser. Que não queira assumir. Não queira assumir, né? Porque a gente olha, não tem como, né? E quando a gente fala, inclusive, da vida dos santos, né? E aí é um momento, acho que, de muita discussão que, né, principalmente outras denominações acabam tendo, né? Mas uma coisa que a gente olha muito para os santos é quando a gente fala assim, porque vocês estão adorando. Não, gente, eu tô olhando para as virtudes que este santo teve. Eu quero ter pelo menos 1% da virtude que esse santo teve, né? Então, assim, são modelos de pessoas que nos inspiram, né? Pra gente seguir, né? É como eu falo, minha mãe e meu pai, que eles sejam santos, né? Porque eu tenho certeza que, assim, tudo que eu vivi com eles e que eu vivo, né? Minha mãe já está no céu, meu pai ainda está aqui, mas tudo que a gente vive, né? São modelos de pessoas que eu quero seguir. Então, que eles sejam santos, né? Eu conheci um padre, eu tenho certeza que ele é santo. Ele já morreu, mas a vida dele, ele tinha dinheiro porque ele era americano, ele recebia em dólar, e ele foi trabalhar com a gente numa comunidade pobre, e ele andava com o sapato dele quase furado. Nossa. E aí, o meu compadre chegou para ele e falou, Padre Roberto, por que o senhor não compra um carro? Porque o lugar era cheio de morro. Aí ele falou assim, você tem carro, Sérgio? Ele falou, não. Ele falou, e por que eu devo ter? Sim. E o dinheiro dele, ele comprava mantimento para pessoas pobres. Então, quer dizer, era uma pessoa que vivia como Cristo queria, como Cristo viveu, né? Tinha, esse padre tinha dinheiro, mas ele preferia ser simples. É como a gente escuta a história de Santo Antônio, né? Cujo nome é Fernando. Isso. Né? A gente olha a história assim, porque era uma pessoa que tinha dinheiro, né?
tinha ali, né, dentro da sua família, não sei se muitas Francisco, riquezas. Exato. São São Roque, Roque. que é pouco conhecido, Sim. mas é um santo também de grande... Bom, todos os santos são de grandes valores, Sim. né? E são histórias belíssimas, que vale a pena E quem eu vi aqui que quiser a senhora conhecer. tem um que eu acho que é de São Bento, é isso? São Bento. São Bento sofreu pra caramba. Aí eu vou dizer São Bento, gente. Tem muitos aqui, depois eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho a capa, só pra vocês verem. Mas São Bento, a gente teve um podcast que a gente gravou aqui com o João. O João tem 13 anos de idade, né? Então, ele gosta muito sobre a vida dos santos. Eu acho que a hora que ele ver isso aqui, ele vai ficar encantadíssimo e vai querer um de cada, né? E aí a gente tava falando um dia sobre São Bento, né? Que a gente conversava muito sobre a questão de... existe o nosso santo de devoção e o santo que nos escolhe, né? E eu falo que assim, o santo que me escolheu, eu tenho certeza que foi São Bento, né? Eu tenho um carinho muito especial por esse santo em si. Em um dos momentos da minha vida, meio que estava turbulenta ali, e eu andando, assim, bem desanimado, isso numa empresa que eu trabalhava, eu abaixei a cabeça, né, assim, meio desolado, assim, de cansado, estressado, e as coisas não aconteciam. E quando eu abaixei a cabeça e andando, sabe quando parece que você tropeça numa medalha? E eu peguei essa medalha, era a medalha de São Bento. Olha que eu carrego essa medalha comigo até hoje, ela fica dentro da minha carteira. E eu falo, depois desse dia eu não conhecia São Bento, né? Não conhecia a medalha de São Bento. E aí depois que eu achei essa medalha, eu fui pesquisar que medalha que era. E eu vi que era de São Bento. Olha que lindo. Então eu falo, gosto muito dessas histórias São Bento reais. me escolheu, né? Pra ter ele como um santo de devoção. E nada melhor do que um grande santo, né? Nossa, que foi São ele Bento. é contra o inimigo. Exatamente. Então, assim, se o inimigo tá te atacando, deixa comigo. Né? Tem aqui, ó, a sua grande devoção. Você é meu protegido. A proteção de São Bento, né? Eu vou contar uma historinha rápido. Uhum. Que eu sei que a gente tá em cima da hora. Mas, assim, eu fiquei tão encantada quando a minha amiga me ligou, falou, Genilda, eu peguei o meu cordel de Santo Agostinho, deu para o menino de 9 anos. Até ela me mandou o vídeo dele lendo. Uhum. E ele pediu para a mãe dele que ele quer o aniversário dele com o tema de Santo Agostinho. Nossa! Eu fiquei tão feliz, porque eu falei, uma criança, né? Que incrível. Aí, como a mãe dele é bem humilde, falou, eu faço, meu filho. Aí essa amiga tá fazendo a túnica. Nossa! Aí eu vou doar 15 cordéis, já tem outra pessoa também que vai doar 15 para servir de lembrança, para dar de lembrancinhas. Gente, que legal! E isso para mim é só incentivo para continuar nesse caminho. Sim. Porque uma criança que já é tocada, né, já é uma grande maravilha. E é bom que ela vai levar isso outras. Exato, porque para outras crianças. Quantas crianças pedem Exato. de Halloween, dessas coisas, ele quis de Santo Agostinho. E ele ficou encantado. E eu só louvo a Deus por esse meu trabalho. E que trabalho maravilhoso. Porque, olha, dona Genilda, você escrever e conhecer a história, né, de muitos santos, né? Assim, quantos santos ao todo a senhora já escreveu? Eu tenho 12. 12? Né? E eu sei primeira... que tem mais alguns aí na prateleira. Aí, tem, na fila. Na fila, ali, na forma de bolo, né? Porque o pessoal fala assim, você faz meu santo. Olha, eu não conhecia São Gonçalo. Eu nunca nem tinha ouvido falar de São Gonçalo. Aí minha amiga falou assim, escreve de São Gonçalo, que ele é o como chama? Ele é o protetor dos violeiros. Né? Aí eu falei, mas quem é São Gonçalo? Aí quando eu fui pesquisar, São Gonçalo do Amarante é um santo que ele evangelizava com dança e música. Olha aí. Maravilhosa a história dele. É um belo cordel. Isso. Aí foi onde começou. Sim. Cada pessoa pedindo, aí a outra pediu
Aí eu fui na igreja de Santa Cecília, o padre falou assim, olha, eu quero vender os seus cordéis, mas faça de Santa Cecília. Sim. Foi onde eu descobri que ela também é a protetora dos músicos sacros. Olha que Olha lindo. que lindo, gente. Que lindo. Então, quer dizer, eu fui assim, e já tem na fila São José, o próximo, São José. que é muito difícil escrever sobre São José. Eu imagino. Porque eu imagino. ele é o santo do silêncio, É. né? Ele pouco falava, ele agia. Sim. E é sempre um mistério para todo mundo, né? A gente sabe das grandes virtudes de São José, Pois mas pouco se é. sabe. A gente sabe das virtudes, né? Isso. Mas se fala assim, qual que é a história de São José? Mas então, aí eu tô tentando, né? Estou Imagino. estudando bastante, estou Uhum. pedindo inspiração a Deus para que saia uma história perfeita. E tenho certeza que vai sair, né? Não tem como São não José sair. há de me ajudar, porque é engraçado que eu estava sentada, eu faço tratamento na Santa Casa e lá tem a igreja, então todo meio-dia tem a missa. Aí eu cheguei mais cedo e sentei lá, em frente ao Santíssimo. Aí tem do lado a imagem de São José. Eu comecei a olhar para São José, aí ali mesmo eu peguei o celular e comecei já a escrever umas estrofes Nossa, sobre ele. sobre ele. Aí eu Gente. falei, ai, que maravilha, porque foi assim, sabe? A inspiração veio na hora. Que incrível. Ainda tá. E é muito incrível isso. Eu vou fazer até um pedido ao vivo aqui para a senhora, então, escrever a história de uma santa que eu quero presentear. Ai, Senhor. A minha esposa, ela vem estudando muito, né? Ela é uma pessoa que gosta de estudar, diferente de mim, né? Mas ela gosta de estudar muito. E ela agora, ela tá com um carinho muito especial por Santa Idelgarda. É uma santa que tá vindo agora, tá sendo mais conhecida aqui dentro, né? Principalmente do Brasil. Principalmente pelas pedras milagrosas de Santa Idelgarda, uma santa muito voltada à área da medicina, da saúde em si, né? Mas o pouco que a gente conhece assim deve ter uma história muito boa Por por trás. trás deve aí, ter, né? sim, deve Mas é ter. uma santa aí que ela tem comprado alguns livros até para ler, né? Comprou inclusive uma imagem que a gente tem em casa de Santa Idelgarda. E é tão interessante, uma coisa puxa a outra. Sim. Outro dia, que eu sempre carrego alguns cordéisinhos na minha bolsa. Aham. Aí outro dia eu estava no metrô e estava muito apertado. Aí tinha uma irmã, uma freira, Sim. do meu lado. Aí desocupou um lugar, ela falou para mim, sente. Eu falei, não, pode sentar, eu estou bem. Aí ela sentou. Aí eu me agachei, eu estava do lado dela, me agachei e falei assim, de que ordem que a senhora é? Uhum. Ela falou, eu sou de Nossa Senhora da Misericórdia. Nossa. Aí eu falei, posso lhe dar uma coisa? Ela falou, claro. Aí eu peguei o São Francisco de Assis. Aham. E dei para ela, falei, olha, eu escrevo, né? Ela ficou tão feliz que ela falou assim, então eu também vou dar uma coisa para você. E ela falou assim, eu vou te dar da nossa fundadora. Uhum. E ela me deu um livro que eu estou lendo com tanto amor, que é da Santa Maria Josefa. Ai, Senhor. Eu sei que é a primeira, ela não é Josefa, porque é Giuseppe, né? Mas aí colocaram em português. Mas é tão interessante a vida dessa santa que eu estou amando. E é uma santa desconhecida, né? E que ela me deu assim no metrô. Eu acho essas coisas assim maravilhosas, porque uma coisa vai puxando a outra. Quer dizer, uma coisa boa vai puxando a outra, assim como uma coisa ruim também puxa a outra. Exatamente. E é uma coisa assim muito, muito legal assim de a gente ver, né? Deixa eu pegar aqui esses daqui que eu vou mostrar aqui pro pessoal na câmera, né? Pode fazer um leque. Vou fazer um lequezão aqui gigante. Tome. De todos os cordéis aqui que a senhora tem aqui. Aqui, falta aqui mais. Santa Rita e São Gonçalo. E São Gonçalo. Então, gente, eu não consigo nem segurar na mão direita aqui de tantos cordéis que tem aqui.
Não sei, deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês. Aqui são todos os cordéis, né, que hoje já estão escritos, né, desses santos. Vou contar para vocês que vale muito a pena vocês terem aí, conhecer um pouquinho mais da história de cada um desses santos. São histórias realmente incríveis, né? Principalmente agora aí, se você já quer, já aproveita. Aqui, ó, de Santo Antônio, tá chegando o dia de Santo Antônio, tá? Como que a gente faz se a gente quiser adquirir um cordel? Como que a gente pode entrar em contato? Olha, eu tenho minhas redes sociais, que é @genildapoetisa e @genildasilva. Mas se alguém quiser, pode procurar vocês. Maravilha. Será? Certo? Pode nos procurar então. Isso. Aqui, ó. Procura a Dona Genilda aí nas redes sociais, no Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. Inclusive, tem uma página no YouTube contando um pouquinho a história dos santos. Tem. Né? Então, gente, procura também. Genilda Silva 4116. A gente vai deixar na descrição, mas na legenda também aí vai mostrar para vocês qual que é a rede social lá do YouTube da Dona Genilda. E qual que é o valor, Dona Genilda, pra gente adquirir? R$10 cada livrinho. Então, gente, super baratinho. Barato, R$10. É para todo mundo vocês poder conseguem adquirir, presentear alguém que sabe que tem a devoção por algum desses santos. Mas entre em contato na rede social, pede para ela escrever do seu santo, que eu tenho certeza que vai surgir outros santos aí, né? E a gente já estava falando com a Dona Genilda aqui, a gente vai tentar disponibilizar isso aqui na Amazon, né? Colocar esses livrinhos lá na Amazon para serem vendidos lá. Vamos ver se vai dar certo, mas quando é coisa de Deus, com certeza já deu certo, né? Então, gente, aproveitem, tá? Dona Genilda, a gente tá encerrando já. Falei pra senhora que passa muito rápido. A gente tem tanta coisa que começa a falar e aí começa a vir essas inspirações falando sobre os santos, que é maravilhoso, né? Maravilhoso, não tem preço para isso. Falar das coisas de Deus pra gente não tem preço. Não tem preço, exato. E o tempo nunca é um tempo perdido, é sempre um tempo ganho. Né? Então é maravilhoso a gente escutar essa história, né? Escutar toda essa trajetória que a senhora teve, dessas idas e vindas, né? E idas de novo e vindas de novo, né? E para mim foi um grande prazer falar dos santos, conhecer vocês, estar aqui falando dessa maravilha, né? E qualquer coisa, estou sempre às ordens. Não, maravilha. Então, gente, se isso aqui não é um milagre de Deus, de trazer essas histórias de santos, né, rapidinhas para você ver dentro desses livrinhos aqui e conhecer um pouquinho mais sobre esses santos, olha, eu não sei o que dizer, né? E a gente vai ficando por aqui, né? Dona Genilda, mais uma vez, muito obrigado em nome da produtora Dom de Deus Produções, né? A senhora está participando aqui com a gente nesse podcast. A todos vocês também que nos assistem, muito obrigado. Quero agradecer imensamente aí o apoio de vocês, né, de estar sempre aqui nos incentivando a continuar e trazendo novas histórias. E quem sabe, com tantas histórias, a gente buscando um pouquinho mais da santidade, pode ter um cordel seu, como um santo. Por que não? Tantos outros santos que a gente viu, pode vir um dia aqui e falar assim, olha, alguém escreveu o cordelzinho meu aqui, ó, como santo. Com certeza a gente ficaria muito feliz em chegar nesse momento, né? Então, assim, a santidade, ela é para todos, mas a gente precisa buscá-la, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez, que Deus os abençoe. Deus abençoe. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.